Tá com a gente agora a doutora Albertina, tô me achando. Deixa eu ver pra esse lado de receber mais uma vez. Você que é o nome dessa ginecologia que há tantos anos traz tanto conhecimento, que frequenta a televisão há muitos anos, né? Durante anos esteve aqui na TV Gazeta, é um prazer tê-la conosco. E cada vez que eu venho eu aprendo. Não é que a gente... É como dando aula. Que gostoso. A gente não ensina, a gente aprende. Aprende, tá certo, é isso mesmo. E olha, hoje a gente escolheu um tema super importante, que a gente sabe o quanto essa saúde feminina é algo que a gente se preocupa ao longo da vida. E muitas mulheres só descobrem o tal mioma ou quando tentam engravidar, ou quando ele já cresceu um pouquinho, né, doutora? Então, uma coisa importante é pensar nos tipos do mioma. Certo. Então, veja. Quando você tem uma menstruação que começou a ficar exagerada e com muitas cólicas, você tem que afastar ou é endometriose ou é mioma. Perfeito. Agora, o tipo de mioma que sangra é o submucoso. Ele pode ser bem pequenininho, do tamanho de um feijão e sangrar, porque ele funciona como se fosse um DIU, como se fosse, ele não deixa as paredes do útero se colar. Vou mostrar aqui, ó. Deu para entender? A gente tem aqui no nosso, temos esse que você está dizendo... O submucoso, é o segundo. Submucoso, esse segundo, tá, esse gente? segundo. A gente tem ele ampliadinho aqui, ó. Então, veja, se você tem um abacate, pensando que o útero é um abacate, aquele fica com o carocinho. Esse caroço é que é o importante. Então, e você sabe que eu ia te perguntar, doutora, olha... eu vou até pedir para os meninos mostrarem aqui, porque a gente vai falar de todos eles, eu vou chegar pertinho para mostrar a caixa para vocês, tá? Cada uma delas. Mas é importante a gente entender qual o tipo, claro, para entender qual o tratamento. E quando a gente fala de mioma e até da questão do sangramento, agora acho que está tudo ok no seu mic, doutora. O sangramento do mioma, ele vem no momento que a mulher menstrua ou ele pode ser um escape no meio do mês desta mulher? Carol, olha que importante, ele pode prolongar e ela pode ter escapes. Então a menstruação não termina. Entendi. E aí, realmente, quando o submucoso, ele dá dores, dá cólicas e dá esse sangramento. Mas por outro lado, ele é mais fácil de ser tratado. Porque nós temos a histeroscopia, que retira esse mioma sem necessidade de uma grande intervenção. Agora, esse mioma, quando é muito grande, ele pode ser parido. Nossa. Olha, pode sair como se fosse um feto. Sério? E eu já cheguei em hospital com essa paciente com cólica, tá abortando. E não era um aborto, era um mioma parido. Que ela não tinha descoberto e entrou numa urgência. E o corpo expulsou, mais ou menos isso? Teoricamente expulsou, mas aí também tem uma técnica que você tem que tomar cuidado quando você retira. Agora, quando o mioma está na parede, que é um intramural, ele vai crescendo. Que é o primeiro aqui, primeiro. Ele abala a parede. Mas muitas vezes não é só um mioma, são vários. Então é como se fosse um cacho de uva ali. E aí deforma a cavidade do útero, então e você sangra. Esses dois que são fáceis. O intramural e o submucoso. O intramural também pode estar ali num quadro da mulher que quer tentar engravidar e não consegue? Carol, incrível, porque veja, deforma a cavidade. Ele entra um pouquinho para dentro, então aquela cavidade onde o bebê se aloja, não consegue. Não consegue, por isso que pode ser uma das causas dessa mulher. Agora, o silencioso é o mioma subseroso. Vamos pensar, eu falei do abacate. É como se fosse da pelinha verde de fora. De fora, pode ter um mioma ali. E ele pode crescer, e aí é um desconforto. Todos causam desconforto. Mas o subseroso pode passar assintomático, e aí minha mulher chega para mim, olha, doutora, parece que eu estou grávida. Já tive um caso de um mioma de 6 quilos. Uau! E parece que é um inchaço abdominal. É um bebê. Né? E ela disse, eu não sei, eu faço regime, faço academia. E era um mioma, que perigo. E ele pode subseroso. estourar, né? Ele pode... Não, ele não estoura. O subseroso, ele pode ter um sangramento interno e pode ter uma calcificação. E a hialinização, quer dizer, se transformar
com um pouco de água e pus. Quer dizer, não é fácil. Não é, pode dar uma infecção grave ali. Agora, né? o mais complicado é o pediculado. Tá. Ele forma um pedículo que pode ser grande. Então ele fica lá, como ele fica solto, e como se fosse assim. E aí ele torce. E torcendo, a dor é muito forte. E aí são os problemas. Entendi. Agora, muito importante que a mulher que quer menstruar, ela tem que discutir com o ginecologista. Porque ou ela quer engravidar, porque às vezes tem paciente que fala, eu não quero engravidar, mas eu não quero tirar meu útero. Então, quando eu me formei, Carol, e a sua mãe teve aula lá comigo, lá atrás, né? Ai, que maravilhoso. Quando eu me formei, havia uma tendência. Vamos tirar o útero. Hoje, a gente faz uma verdadeira plástica. Então, pode tirar... Eu já cheguei a tirar 52 pequenos miomas. Uau, e e preservar esse o útero. Que é como se fosse uma plástica que você faz e vai retirando esses carocinhos. Vamos legal, chamar de doutora. carocinhos. Sim, sim. E preserva o útero. Aparelho. Eu acho que o caso mais emblemático meu foi de uma paciente de 47 anos, ela deve estar me ouvindo, que engravidou depois de eu tirar 8 biomas. Nossa. E ela abortava e não conseguia engravidar. Olha Agora, que notícia muitas vezes a maravilhosa. paciente fala, o mioma volta? Ele pode voltar. né? Então, às vezes a paciente fala, não, doutora, eu quero tirar meu útero. Agora, antes disso, a mulher precisa ser orientada. Que sintomas depois e tudo. Agora, uma coisa, a menstruação é um marco na vida. Se você menstrua demais, se você menstrua fora do período, ciclo, e se você tem cólicas, não se conforme. Hoje o ultrassom... É tão tranquilo, não é? Eu ia te perguntar, tenho duas perguntas. A questão hoje do diagnóstico, que parte é clínico, claro, sempre, né? Mulheres exijam serem examinadas, né, doutora? E a gente tem também o ultrassom transvaginal, tem o que a gente pode fazer o abdominal também? Então, o ultrassom, o toque é fundamental. Mas às vezes o toque, como o mioma subseroso pode ser pequeno, você não consegue. Você só acha que o útero está um pouquinho aumentado. Entendi. Mas como sempre os miomas são maiores, né? Então dá para você ir examinando. O toque fundamental. Perfeito, o toque vaginal e o toque também abdominal. Agora, o ultrassom foi uma grande descoberta. Eu me lembro assim, eu estava contando outro dia para os meus alunos. Gente, como é que eu trabalhei 20 anos da minha vida sem ter ultrassom? Sem ter o ultrassom. Porque o ultrassom só começa a ser efetivo a partir dos anos 90. Olha só, imagina. doutor. Então era realmente na clínica Era mesmo, na clínica soberana. Na clínica que você via. Agora, eu tenho um paciente virgem que pode sim ter mioma. Então, aí nesse caso, não só o exame, como o ultrassom pélvico, que não tem penetração. Perfeito. Agora, há uma questão que todo mundo diz, que as mulheres negras têm mais mioma. É verdade? Eu ainda estou discutindo, porque como eu tenho uma clínica que atende muitos miomas, eu acho que existe uma situação do diagnóstico tardio. Entendi. Da desigualdade. Entendi. Então, já tenho dito que a mulher... Eu queria uma pesquisa muito maior, porque no meu consultório eu tenho muitas mulheres que não são negras, então não é verdade. Entendi. Eu acho que eu gostaria. Agora, há mulheres que têm anemia. Tem relação com hereditariedade, questão genética, isso sim? Tem. Muitas pessoas, é como a asma, como a bronquite. Agora, muitas mulheres têm anemia e elas ficam, fracas, elas não aguentam. A coisa do supérfluo, quer dizer, o cabelo começa a cair, a unha aí que ela vai atrás. Aí ela fala, nossa, eu não sei, às vezes até em outros médicos, na dermatologia, por exemplo, ela faz tratamento de cabelo e realmente é fundamental. Você menstrua demais, menstrua fora do tempo,
tem cólicas. Não é normal. Não é normal. Não é. E no diagnóstico, no ultrassom, gente, a gente consegue encontrar que tipo, inclusive, Que desse tipo, mioma, né? claro. O mioma é uma coisa tão simples de ver, quer dizer que não é possível que as mulheres sofram dessa situação. Até hoje, né, doutor? Até hoje. Vou colocar a perguntinha do público. Nosso público te adora, mandou mensagem pra você. Olha lá. Obrigada, Claudinha. Um beijo. Como surgem os miomas? O emocional influencia para o surgimento deles, doutora? Minha querida, acabei de ver quem ganhou o Prêmio Nobel de Medicina agora, que foram 2 americanos e um japonês. Quem descobrir como surgem os miomas, vai ganhar. Vai ganhar. Agora, o estrógeno e a Ah. progesterona são grandes alimentos Tá. para o mioma. Tanto que se você tem um mioma pequeno, quando chega na menopausa, ele pode ficar estável e até reduzir. Entendi. Mas na gravidez aumenta. Olha então só. já tive um caso que esse para mim também foi importante. O mioma tinha 3 quilos e o nenê tinha 3,5 quilos. Então era como se fosse gêmeo. E não dá pra saber quem se engravidou primeiro ou se o mioma já Não, tava tinha lá? o mioma Já tava lá. E aí ela engravidou Puxa. e aí não queria tirar o mioma. Sim. Mas o mais incrível é que o estrógeno do bebê, da gravidez, alimenta. Então o mioma Entendi. cresce. Por isso que até no parto é uma urgência, precisa ser muito bem feito para que ele não tenha essa questão de dar ali uma... Isso. Né? Dá um Bactéria, problema. dá um problema Dificuldade de ter. E Que continuar coisa. sangrando. Nossa, Nasce o neném e continua sangrando, porque o útero não consegue contrair. Voltar, entendi. Gente, olha, tá vendo? As histórias da doutora Albertina são as melhores. Tem mais perguntinha pra você, olha lá na tela. Obrigada, Camila, um beijo. Hemorragia na época da menstruação pode ser mioma? Pode. Importantíssimo. Uma menstruação tem que durar de 3 a 5 dias. Tá. 3 primeiros dias, bastante. 5, o quarto, o quinto diminuindo. Mas se você tem 7 dias intensos, atenção. Mais importante, anote como é que está a sua menstruação. Aham. A minha menstruação sempre de 4 dias, 5 dias. De repente, 8, 9. E Tá quando estranho. surge de 30 a 50 anos, na idade praticamente fértil. Mas eu já tive paciente com 23 anos Com mioma. Puxa E aí o vida. diagnóstico, né? Eu acho que hoje a gente tem que estar atento, porque cada vez mais cedo esses problemas estão ocorrendo. Você acha que tem relação também com o estilo de vida, doutora? E até com alimentação, já que a gente fala tanto de alimentação aqui. Eu acho que, na verdade, toda mulher deveria, no período pré-menstrual, Tá. comer alimentos mais diuréticos. Para não ter Boa tanta dica. retenção de líquido. Aham. Então, melão, melancia, abacaxi. Eu tenho brincado que a mulher devia andar com abacaxi Na cabeça. porque é anti-inflamatório. Outra coisa importante, os exercícios. Tá. Claro que fazendo exercício. Agora, isso vai preparar você, uma mulher que tem um estilo de vida bom, já faz um autocuidado, né? Verdade. Quer dizer, é absurdo que uma mulher fique anos com mioma. Tá certo. Tem mais perguntinha. Olha lá, na tela. Obrigada, Maria. Um beijo. Qual a diferença entre mioma e cisto? Essa pergunta é muito boa também. Ai, Maria, que legal. Veja, quando eu falo mioma, eu falo que é um tumor. E aí as pessoas se assustam. Tumor benigno. Cisto é qualquer crescimento que tem líquido e tem sólido. Mioma é porque ele está na parede do útero ou dentro, então músculo, mioma. É um crescimento do músculo. Tá. Fibroma, que também chama das fibras uterinas. E o cisto é também um crescimento. Na verdade, se você falasse, o mioma seria um cisto sólido dentro. Entendi. Só que nós não chamamos, né? Perfeito. Agora, o cisto, atenção, todo mundo fala, o cisto é benigno, o mioma é maligno. Não, o mioma é benigno. Se bem que eu já tive, nessa minha vida, 3 casos onde o mioma não era benigno. Olha, então o ideal é que faça realmente a análise? O- Ou a Sem- retirada? A retirada e sempre a análise. Sempre. Sempre. Perfeito. Qualquer pedacinho do nosso corpo que a gente tire, uma pinta, uma verruga, tem que ser análise, porque hoje nós temos o exame laboratorial que pode
tranquilizar todo mundo. Tá certo. Olha que ótima dica, né, gente? Vamos lembrar disso. Tirou, então tem que ter análise, seja qual parte do corpo. Qualquer parte. Pinta, tudo. Pinta, tudo. Tá certo. Dá tempo de mais uma perguntinha, olha lá. Obrigada, Celine, um beijo. Minha filha, com 23 anos, tem cisto no ovário. Tem medicação para resolver ou só cirurgia? Bem, então veja, o cisto de ovário, o importante é o tipo do tamanho. Até 4 centímetros nós ficamos tranquilos. Aliás, o mioma também, em torno de 4, 5. Geralmente o cisto ovariano está relacionado com problemas hormonais e são muito mais fáceis de resolver. Então, o cisto é ligado a hormônios e pode ser resolvido muitas vezes com anticoncepcional ou às vezes dependendo, porém, dependendo do tamanho e do tipo, que tem também um cisto, que todo mundo se assusta, chama cisto hemorrágico, mas o teratoma, que nasce cabelo dentro, mas também dá para aparecer. Quer dizer, e ele é mais raro? Hã? Ele é mais raro? Ele é muito mais raro. Ele é muito mais raro, né? Mas aí você tem que tomar cuidado, porque você muitas vezes tem que retirar quase todo o ovário. Olha só. Então, doutora, a mensagem, que eu acho que é a sua mensagem de sempre façam os exames, procurem ajuda e reparem, né? Se notem. A saúde é a coisa mais importante, Carol. É a nossa herança maior, que a gente tem que deixar para os descendentes, até para não terem cuidado tão preocupantes com a gente. Então, qualidade de vida. E se você vê, você tem sempre uma barriguinha chapada, igual essa linda. De repente, aumenta. Por favor, cuide-se, olhe-se e é um direito. É isso. Cuidar de você é o grande direito e o nosso dever como médicos. E vai lá no Instagram dela, que ela é maravilhosa assim. Obrigada por estar de volta, @doutora Albertina. E aí agora eu vou soletrar o próximo, que é T-A-K-I-U-T. Takiuti, certo? Então, Albertina Takiuti, tudo junto. E eu vou deixar o seu contato, tá? O WhatsApp, 996230349. 996230349, com esse trabalho lindo há muitos anos. Muito obrigada. Foi uma honra. Muito obrigada. Beijo, viu? Foi uma honra tê-la conosco hoje. Até a próxima, viu? Obrigada. Um beijo.